Sempre achei que o amor de uma irmã fosse inviolável. Que por mais diferentes que fôssemos, o sangue nos unia como raiz e tronco de uma árvore antiga. Mas descobri, tarde demais, que algumas irmãs preferem florescer sozinhas, mesmo que, para isso, precisem arrancar a outra pela raiz. Meu nome é Carla Martínez, e esta é a história de como minha irmã Victoria roubou minha herança, meu noivo, e quase minha sanidade. Mas também é a história de como eu renasci do que ela tentou enterrar. Desde pequenas, Victoria e eu fomos comparadas. Ela era a estrela, cabelos dourados, sorriso de revista, voz doce quando queria algo, e cruel quando não conseguia. Eu era o oposto, reservada, estudiosa, invisível na maior parte do tempo. E, estranhamente, não me importava. Na minha inocência, achava que o mundo encontrava equilíbrio entre o brilho dela e o meu silêncio. Nosso pai, Eduardo Martínez, era um homem de negócios rígido, mas extremamente carinhoso comigo. Talvez porque visse em mim a sensibilidade que faltava à Victoria. Nossa mãe havia morrido jovem, e ele se dividia entre os papéis de provedor e cuidador, o que fazia com um esforço doloroso. Victoria, porém, sempre soube como manipulá-lo, e a todos ao redor. Quando queria algo, chorava. Quando precisava ser ouvida, gritava. E mesmo assim, ninguém ousava repreendê-la. Mas naquele dia, o dia da queda nas escadas, tudo mudou. Eu estava na biblioteca da casa, estudando antigos registros da nossa família, por puro tédio, quando ouvi um grito seco, um baque surdo, e depois, o silêncio mais perturbador da minha vida. Corri até o hall e encontrei meu pai caído, os olhos abertos, fixos no teto, a cabeça sangrando nos degraus de mármore. E no alto da escada, parada como uma estátua de gelo, estava Victoria, com uma expressão estranha, algo entre choque e alívio. Ela desceu lentamente, ajoelhou-se ao lado do corpo dele e fingiu chorar. Mas eu vi. Vi o sorriso breve que escapou de seus lábios antes que os empregados chegassem correndo. Na hora, achei que tinha imaginado. O choque, o medo, o pânico. Talvez estivesse distorcendo tudo. Afinal, era minha irmã. Minha única irmã. O funeral foi um espetáculo de aparências. Victoria chorava alto, com véu negro e rosas brancas nas mãos, enquanto eu me sentia como se tudo fosse um teatro, e eu a única espectadora lúcida. As condolências vinham sempre direcionadas a ela. As pessoas sussurravam que Victoria era forte, elegante, a imagem perfeita de uma herdeira digna. E então, como se fosse um enredo escrito por ela mesma, veio o testamento. Fomos chamadas ao escritório do advogado da família, um homem velho e pálido chamado Sr. Rafael. Ele nos olhou com pesar, abriu um envelope selado e começou a ler. Eu esperava por justiça, por equilíbrio. Esperava que meu pai, com quem eu passara tantas madrugadas ouvindo Chopin na varanda, tivesse dividido tudo de forma igual. Mas as palavras dele caíram como lâminas. A totalidade dos bens será destinada à filha primogênita, Victoria Martínez, por ser, em meu juízo, a mais preparada para manter e expandir o legado da família. Foi como levar um soco no estômago. Minha cabeça girava. Aquilo não podia ser verdade. Eu abri a boca para protestar, mas então ele continuou. A minha filha Carla deixa o terreno em Santa Teresa, onde se localiza a antiga capela, e um envelope selado de minha autoria, com instruções pessoais. Um terreno vazio? Uma capela abandonada? Victoria, sentada ao meu lado, cruzou as pernas com elegância e sorriu. Dessa vez, sem esconder. Ela venceu. De novo. Esperei até estarmos sozinhas para confrontá-la. Você sabia disso antes da leitura? Perguntei. Ela me olhou como se eu fosse uma criança tola. O papai confiava em mim. Ele sabia que você não aguentaria carregar o nome da família, Carla. Você é fraca, sonhadora demais. E esse mundo não perdoa os ingênuos. Eu saí sem dizer nada, com o envelope na mão e o coração esmigalhado. Quando abri a carta deixada por meu pai, encontrei apenas uma frase escrita à mão, com caligrafia apressada e tremida. Nem tudo o que brilha é digno de herança. Vá até a capela. E não confie em rostos conhecidos. Junto à carta, havia um desenho feito à caneta. Uma serpente entrelaçada com um espelho partido. Naquele momento eu não entendi. Mas algo dentro de mim mudou. Como se aquela frase tivesse aberto uma porta adormecida. Eu prometi a mim mesma que descobriria o que meu pai quis dizer. Que entenderia o motivo daquela divisão injusta. E que se Victoria realmente tivesse manipulado ou falsificado aquele testamento, ela pagaria. Contudo, mas eu ainda não fazia ideia de quantos segredos a nossa família escondia, e o quanto eu mesma teria que mudar para enfrentá-los. Foram semanas em que eu mal conseguia dormir. A imagem do corpo do meu pai no chão, o sorriso congelado de Victoria no topo da escada, e aquela carta estranha.
Tudo isso se repetia na minha cabeça como um filme cruel que eu não conseguia pausar. O mundo seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. Vitória assumiu os negócios da família com a mesma frieza com que cortava uma flor murcha do vaso. A imprensa a chamava de jovem executiva promissora, herdeira determinada, a nova cara da família Martínez. E eu? Eu fui esquecida, sumida das colunas sociais, varrida dos convites. Era como se eu tivesse morrido junto com meu pai, mas em silêncio. Fui embora da mansão uma semana depois da leitura do testamento. Levei comigo apenas o necessário. Algumas roupas, meu violino, presente do meu pai, e a carta com o símbolo da serpente. Aluguei um pequeno quarto em um bairro afastado, um lugar que cheirava a mofo e desilusão. Mas ali, sozinha, pela primeira vez, comecei a pensar com clareza. A dor era insuportável, mas também viva. Ela me fazia respirar, mesmo que com dificuldade. Porque no fundo, algo em mim tinha mudado no instante em que li aquelas palavras, deixadas por meu pai. Nem tudo o que brilha é digno de herança. Victoria sempre foi a estrela da casa, mas talvez ele soubesse. Talvez no fim, ele tenha percebido a verdadeira natureza dela. Talvez aquela carta fosse sua última tentativa de me proteger, ou de me alertar. Foi quando decidi ir até o terreno, em Santa Teresa, a única coisa que oficialmente me pertencia. O lugar ficava numa encosta esquecida da cidade, cercado por mato alto e ruínas. No centro, havia uma velha capela de pedra, coberta de era e silêncios antigos. O vitral estava rachado, as portas de madeira podres. Mas ao entrar, algo me arrepiou. Era como se alguém me observasse. O altar ainda estava ali, coberto de poeira, mas intacto. Atrás dele, escondida sob uma tábua solta, encontrei uma caixa de metal com um caderno antigo, trancado com uma tira de couro e uma chave enferrujada. No caderno, folhas amareladas e palavras escritas com tinta preta. Anotações do meu pai. Pessoais, confidenciais. A maioria estava cifrada, mas algumas frases estavam em claro. Ela é mais perigosa do que imagina. Preciso proteger Carla. Se algo acontecer comigo, ela deve saber a verdade. A serpente conhece o espelho. Voltei para casa tremendo. Aquele símbolo agora fazia ainda mais sentido. Havia algo oculto. Um segredo de família que Victoria escondia. E meu pai estava tentando me contar, mesmo após a morte. Mas antes que eu pudesse começar a decifrar mais, a pior dor ainda estava por vir. Na semana seguinte, entrei em uma cafeteria do centro. Uma que costumava frequentar com meu noivo, Daniel. Eu não esperava encontrar ninguém ali. Estava tentando buscar algum conforto nos velhos hábitos. Mas lá estavam eles, sentados no canto, de mãos dadas, rindo, como se o mundo fosse deles. Victoria e Daniel. Meu mundo parou. O chão pareceu ceder. Eles não me viram de imediato. Mas quando me notaram, Victoria simplesmente ergueu o queixo com aquele sorrisinho irônico que só ela tinha. Daniel, por outro lado, empalideceu. Carla, ele murmurou se levantando. Não é o que você está pensando, ri. Foi um riso que nunca pensei ser capaz de dar. Uma gargalhada seca, amarga, quase animalesca. Não? Respondi. Então me explica, Daniel. Me explica como em menos de 2 meses após meu pai morrer, você aparece com a minha irmã, com quem sempre fingiu que não se dava bem. Me explica como você se senta ao lado da mulher que destruiu minha família. E agora destrói o que restava de mim. Victoria permaneceu sentada, impassível. Como se eu fosse apenas uma inconveniência, uma página velha de um livro que ela já tinha reescrito. Daniel gaguejou algo sobre confusão, carência, caminhos diferentes. Palavras vazias, torpes. Não doeu. Furou, como uma faca sendo girada lentamente. Naquela noite voltei para o quarto e chorei como não chorava desde criança. O choro não era só por Daniel. Era por tudo. Por meu pai, pela mentira do testamento, pela infância que passei admirando uma irmã que só me via como obstáculo. Mas depois de horas, quando o corpo já não conseguia produzir mais lágrimas, senti algo novo nascer dentro de mim. Era escuro, silencioso, feroz. Não era tristeza. Era foco. Se Victoria queria o papel de rainha, ela que sentasse no trono de mentiras que construiu. Eu seria a sombra que rasteja silenciosa até que a luz desmorone. Ali, naquela noite, minha vingança começou a tomar forma. Eu não queria apenas justiça. Queria verdade, e se para isso eu tivesse que me tornar outra mulher, então que assim fosse. O silêncio pode ser ensurdecedor, quando tudo dentro de você está gritando. Nos dias que seguiram a traição de Daniel e Victoria, eu passei a me mover como um fantasma. Pela cidade, pelo meu quarto, por dentro de mim. Eu me olhava no espelho e via alguém que eu não reconhecia mais. Ou talvez, pela primeira vez eu via quem eu realmente era.
Victoria destruiu tudo que eu achava seguro. Meu pai, minha herança, meu noivo. Mas ao fazer isso, ela cometeu um erro. Me libertou. Porque agora eu não tinha mais nada a perder. E quem não tem nada a perder, tem tudo para ganhar. Com o caderno do meu pai trancado na caixa de ferro e as anotações cifradas, eu sabia que havia algo maior escondido por trás daquela herança, e também por trás do símbolo da serpente com o espelho. Era como se meu pai tivesse deixado migalhas para mim. Um caminho secreto. Um mapa feito de silêncio. Comecei a investigar cada símbolo, cada frase. Entrei em fóruns, conversei com genealogistas, historiadores, ocultistas. Foi em um desses fóruns que conheci Tomás, um especialista em heráldica antiga, que respondia com precisão e curiosidade sincera. Depois de algumas semanas de trocas, de mensagens, marcamos um encontro presencial num café discreto no bairro do Rastro. Tomás era diferente. Tinha olhos atentos e falava como quem escondia um passado, mas carregava uma alma gentil. Mostrei a ele a carta, o brasão e parte das anotações do meu pai. Ele olhou fixamente para o símbolo e disse: "Isso não é só um brasão, é uma assinatura de uma sociedade discreta chamada Espelho da Serpente. Dizem que é uma ramificação antiga de um grupo de aristocratas europeus. Eles operam em segredo, controlando redes de poder, heranças, empresas. Seu pai estava envolvido com isso." Meu coração gelou. Tomás me ajudou a decifrar uma parte do caderno. Coordenadas, registros de transferências, nomes codificados. Descobrimos que meu pai havia escondido parte da fortuna da família em contas no exterior, criptomoedas e investimentos em paraísos fiscais. Nada disso estava no testamento. Nada disso estava em nome de Victoria. Eu sorri pela primeira vez em meses. Ele me deixou uma herança secreta, uma forma de lutar. Com acesso a esse novo recurso, tracei um plano. Não bastava desmascarar Victoria. Eu precisava entrar no jogo dela. Fui até uma clínica discreta no interior da Espanha e mudei completamente minha aparência. Novo corte, nova cor de cabelo, lentes, roupas sofisticadas, aulas de dicção e comportamento social. E mais importante, um novo nome. Passei a me chamar Clara Duarte. Montei uma empresa de fachada em Portugal, de investimentos em energia limpa. Um setor emergente, perfeito para atrair empresários vaidosos e corruptos como os amigos de Victoria. Comecei a frequentar eventos, fóruns econômicos e conferências onde a elite da velha Europa ainda respirava com arrogância. E como Clara, fui crescendo, atraindo olhares, perguntas, convites. Em pouco tempo, lá estava ele, Daniel. Nos reencontramos em uma exposição de arte contemporânea. Ele não me reconheceu. Sorriu com aquele ar conquistador que antes me fazia derreter, mas que agora me dava náusea. Clara Duarte, prazer. Estendi a mão firme. Daniel Herrera, igualmente. Ele apertou com surpresa nos olhos. Conversamos durante 1 hora. Ele me contou sobre seu recente divórcio emocional com Victoria, sobre os desgastes, as pressões, as decisões erradas. Fingi ouvir com compaixão. Por dentro, eu só ouvia os estalos da armadilha se montando. Nosso relacionamento evoluiu rápido. Em 1 mês, ele já estava me enviando flores, me ligando de madrugada, sussurrando que queria começar, de novo com alguém verdadeiro. Ele não fazia ideia de que eu era a mesma mulher que ele havia traído, a mesma a quem jurou amor eterno meses antes. O jogo da máscara estava funcionando. Por trás da nova identidade, eu investigava os negócios da Victoria, agora cheios de contratos suspeitos, lavagem de dinheiro e conexões com nomes perigosos. Com a ajuda de Tomás, que agora era meu único aliado de verdade, reunimos provas, gravações, transações, mas eu precisava de algo mais forte. Algo que destruísse a imagem de perfeição que Victoria ainda mantinha. Então, em uma noite, em Lisboa, levei Daniel para um jantar num restaurante luxuoso e, com doçura, toquei no nome dela. Ele hesitou, mas depois falou. Demais. Ela me ameaçou. Disse que se eu não me casasse com ela, acabaria comigo. Disse que tinha vídeos, mensagens, coisas que podiam arruinar minha carreira. Gravei tudo. Calmamente. No fim da noite, quando ele me beijou e disse que se sentia vivo ao meu lado, eu apenas sorri. Ele não sabia, mas acabara de enterrar a própria reputação e puxar a irmã dele junto. Porque naquele jogo, eu não era mais a vítima, eu era a caçadora. O silêncio pode ser ensurdecedor quando tudo dentro de você está gritando. Nos dias que seguiram a traição de Daniel e Victoria, eu passei a me mover como um fantasma. Pela cidade, pelo meu quarto, por dentro de mim. Eu me olhava no espelho e via alguém que eu não reconhecia mais. Ou talvez, pela primeira vez eu via quem eu realmente era. Victoria destruiu tudo que eu achava seguro. Meu pai, minha herança, meu noivo. Mas ao fazer isso ela cometeu um erro. Me libertou. Porque agora eu não tinha mais nada a perder. E quem não tem nada a perder, tem tudo para ganhar.
Com o caderno do meu pai trancado na caixa de ferro e as anotações cifradas, eu sabia que havia algo maior escondido por trás daquela herança, e também por trás do símbolo da serpente com o espelho. Era como se meu pai tivesse deixado migalhas para mim. Um caminho secreto. Um mapa feito de silêncio. Comecei a investigar cada símbolo, cada frase. Entrei em fóruns, conversei com genealogistas, historiadores, ocultistas. Foi em um desses fóruns que conheci Tomás, um especialista em heráldica antiga, que respondia com precisão e curiosidade sincera. Depois de algumas semanas de trocas, de mensagens, marcamos um encontro presencial num café discreto no bairro do Rastro. Tomás era diferente. Tinha olhos atentos e falava como quem escondia um passado, mas carregava uma alma gentil. Mostrei a ele a carta, o brasão e parte das anotações do meu pai. Ele olhou fixamente para o símbolo e disse: "Isso não é só um brasão, é uma assinatura de uma sociedade discreta chamada Espelho da Serpente. Dizem que é uma ramificação antiga de um grupo de aristocratas europeus. Eles operam em segredo, controlando redes de poder, heranças, empresas. Seu pai estava envolvido com isso." Meu coração gelou. Tomás me ajudou a decifrar uma parte do caderno. Coordenadas, registros de transferências, nomes codificados. Descobrimos que meu pai havia escondido parte da fortuna da família em contas no exterior, criptomoedas e investimentos em paraísos fiscais. Nada disso estava no testamento. Nada disso estava em nome de Victoria. Eu sorri pela primeira vez em meses. Ele me deixou uma herança secreta. Uma forma de lutar. Com acesso a esse novo recurso, tracei um plano. Não bastava desmascarar Victoria. Eu precisava entrar no jogo dela. Fui até uma clínica discreta no interior da Espanha e mudei completamente minha aparência. Novo corte, nova cor de cabelo, lentes, roupas sofisticadas, aulas de dicção e comportamento social. E mais importante, um novo nome. Passei a me chamar Clara Duarte. Montei uma empresa de fachada em Portugal, de investimentos em energia limpa. Um setor emergente, perfeito para atrair empresários vaidosos e corruptos como os amigos de Victoria. Comecei a frequentar eventos, fóruns econômicos e conferências onde a elite da velha Europa ainda respirava com arrogância. E como Clara, fui crescendo, atraindo olhares, perguntas, convites. Em pouco tempo, lá estava ele, Daniel. Nos reencontramos em uma exposição de arte contemporânea. Ele não me reconheceu. Sorriu com aquele ar conquistador que antes me fazia derreter, mas que agora me dava náusea. Clara Duarte, prazer. Estendi a mão firme. Daniel Herrera, igualmente. Ele apertou com surpresa nos olhos. Conversamos durante 1 hora. Ele me contou sobre seu recente divórcio emocional com Victoria, sobre os desgastes, as pressões, as decisões erradas. Fingi ouvir com compaixão. Por dentro, eu só ouvia os estalos da armadilha se montando. Nosso relacionamento evoluiu rápido. Em 1 mês, ele já estava me enviando flores, me ligando de madrugada, sussurrando que queria começar, de novo com alguém verdadeiro. Ele não fazia ideia de que eu era a mesma mulher que ele havia traído. A mesma a quem jurou amor eterno meses antes. O jogo da máscara estava funcionando. Por trás da nova identidade, eu investigava os negócios da Victoria, agora cheios de contratos suspeitos, lavagem de dinheiro e conexões com nomes perigosos. Com a ajuda de Tomás, que agora era meu único aliado de verdade, reunimos provas, gravações, transações. Mas eu precisava de algo mais forte. Algo que destruísse a imagem de perfeição que Victoria ainda mantinha. Então, em uma noite, em Lisboa, levei Daniel para um jantar num restaurante luxuoso e, com doçura, toquei no nome dela. Ele hesitou, mas depois falou. Demais. Ela me ameaçou. Disse que se eu não me casasse com ela, acabaria comigo. Disse que tinha vídeos, mensagens, coisas que podiam arruinar minha carreira. Gravei tudo. Calmamente. No fim da noite, quando ele me beijou e disse que se sentia vivo ao meu lado, eu apenas sorri. Ele não sabia, mas acabara de enterrar a própria reputação e puxar a irmã dele junto, porque naquele jogo eu não era mais a vítima, eu era a caçadora. Nunca pensei que o som de um salão em silêncio absoluto pudesse ser mais alto que o de uma multidão aplaudindo. Foi como se o mundo inteiro parasse por alguns segundos. O vídeo do meu pai ainda ecoava no telão, e a imagem congelada do rosto, dele sério, cansado, porém lúcido, parecia pesar toneladas sobre os ombros de Victoria. Ela não conseguia esconder. A máscara que tanto cultivou durante anos escorregou diante de todos os presentes, empresários, políticos, jornalistas e principalmente Daniel, que pela primeira vez em muito tempo parecia não saber para onde olhar. Meu coração batia como um tambor. Eu estava de pé, no fundo do salão, imóvel, mas por dentro, eu era um vendaval. Ela me viu. E pela primeira vez, ela soube quem eu era. A expressão dela, um misto de choque, medo e fúria, foi o prêmio pelo qual eu esperara tanto tempo.
Aquela mulher que sempre caminhava com segurança, agora tremia. Victoria tentou manter a compostura, mas era tarde demais. A apresentadora da cerimônia tentava conter a confusão, enquanto os jornalistas se amontoavam no corredor lateral, com microfones e celulares nas mãos, transmitindo tudo ao vivo. A queda começou ali, mas o tombo real veio depois. Nos dias seguintes, a mídia explodiu. Manchetes varreram os noticiários. Documentos revelam fraude no testamento de Arturo Martínez. Filha injustiçada expõe esquema de desvio de bens. Fundação de Victoria Martínez investigada por lavagem de dinheiro. O vídeo do meu pai foi reproduzido em todas as redes sociais. A gravação de Daniel, confessando a chantagem e os abusos de Victoria, também veio à tona. Ele tentou negar, tentou me procurar. Claro, para pedir explicações. Mas eu já tinha desaparecido de sua vida. A máscara que ele amava já não existia mais. E Victoria? Victoria tentou resistir. Convocou uma coletiva de imprensa. Chorou. Disse que era uma armação, que estava sendo perseguida. Mas os documentos eram incontestáveis. O nome do falso advogado, as contas no exterior, os contratos da fundação com empresas inexistentes, até mesmo o desaparecimento do antigo advogado da família, Sr. Humberto Reis, agora reaparecido e pronto para depor, selou seu destino. A justiça foi rápida. Apenas uma semana depois, Victoria teve bens congelados. Foi formalmente acusada de falsificação de documentos, ocultação de patrimônio e associação criminosa. O rosto dela, antes símbolo de prestígio e caridade, virou o rosto da hipocrisia. A casa caiu. E mesmo assim, eu não senti a euforia que imaginei que sentiria. Senti vazio. Senti como se algo dentro de mim ainda estivesse amarrado. Como se uma parte de mim ainda esperasse que ela aparecesse, me olhasse nos olhos e dissesse: "Me desculpa, eu errei, eu te invejei, eu te amei mal." Mas isso nunca veio. O que veio foi uma convocação judicial. Eu seria ouvida como parte, interessada no processo de retificação do testamento. Eu, não Clara, Carla Martínez. Pela primeira vez oficialmente. Fui ao tribunal com um vestido simples, sem máscaras, sem maquiagem exagerada. Só eu, a mulher que sobreviveu ao naufrágio da própria história e voltou nadando até a superfície. Victoria estava lá também, sentada, abatida, mas ainda orgulhosa. Quando passei por ela, ela não disse nada, apenas desviou o olhar. O juiz foi direto. O testamento fraudado seria anulado. A divisão original seria restaurada. Eu receberia minha parte da herança, assim como o controle da metade dos negócios do meu pai que ainda estavam em operação. A fortuna que fora enterrada sob mentiras, finalmente voltava para mim. Saí dali leve, não rica, livre. Nos dias seguintes, minha imagem se tornou símbolo de coragem. Alguns me chamaram de heroína, outros de estrategista cruel. Mas eu sabia a verdade. Eu fui, por muito tempo, a mulher que calou para manter a paz. Agora, eu era a mulher que falou para restaurar a justiça. Decidi manter Clara Duarte viva, não como personagem, mas como identidade empresarial. Criei uma fundação real, com o nome do meu pai, para apoiar vítimas de fraudes familiares e abuso emocional. O símbolo, uma serpente dourada enrolada em um espelho quebrado, simbolizando o ciclo de destruição e renascimento. Victoria foi condenada a 6 anos de prisão. Cumpriria parte em regime fechado. Daniel desapareceu dos holofotes. E eu voltei a viver. Voltei a sorrir sem fingimento. Voltei a me olhar no espelho sem vergonha. E, um dia, sentada à beira-mar, sozinha, com o vento bagunçando meu cabelo, fechei os olhos e sussurrei: "Pai, eu consegui." Faziam 3 semanas desde que Victoria fora presa. Mas a cidade ainda respirava meu nome. A mídia continuava rondando minha casa. As mensagens não paravam de chegar. Algumas de apoio, outras de curiosidade. Mas o que me perturbava mesmo era o silêncio. O silêncio de Daniel. Ele não tentou me procurar de verdade. Não tentou entender. Não pediu perdão. Aquele homem que um dia disse me amar com a alma desapareceu sem rastros assim que a verdade emergiu. Pensei que isso me deixaria aliviada, em paz, mas não. Havia algo inacabado entre nós. E então, uma manhã, recebi um envelope pardo. Sem remetente, endereço manuscrito. Dentro, apenas uma folha dobrada e um pequeno pendrive. A carta era de Daniel. "Carla, se você está lendo isso é porque decidi me afastar. Não porque não me importo, mas porque sei que fui fraco demais para ficar. Quando você desapareceu, eu achei que tinha vencido. Achei que ao lado de Victoria eu teria tudo, mas tudo o que eu conquistei veio manchado. Inclusive você. Eu fui covarde. Me deixei usar. E usei você, consciente ou não. No pendrive está algo que talvez te ajude a fechar esse ciclo. Não espero perdão. Só queria de algum modo te devolver uma parte da verdade. Adeus, Daniel."
Sentei no escritório, mãos trêmulas, respiração suspensa, e conectei o pendrive ao laptop. Dentro, um único arquivo de vídeo. Cliquei. A imagem mostrava uma gravação caseira. Data de 3 meses antes da morte do meu pai. Estavam na sala principal da mansão. Victoria, Daniel e... meu pai. Ele estava irritado. A voz trêmula, mas firme. Se vocês acham que vou cair nesse teatro, estão enganados. Victoria, você sempre quis mais do que devia. Mas forjar um casamento com minha filha e usar o Daniel para isso? Isso ultrapassa todos os limites. Victoria se aproxima, fria como gelo. Você está velho, Arturo, e sozinho. Carla não vai saber o que fazer com tudo isso. Ela vai desperdiçar sua fortuna com plantas e poesia. Você precisa deixar um legado real. Daniel pode ajudar com isso. Meu pai levanta da cadeira. Saiam da minha casa. Agora. A imagem treme. A gravação termina ali. Mas o suficiente estava dito. E gravado. Minha garganta fechou. Por meses eu me culpei. Achei que não era suficiente. Que talvez tivesse feito algo errado. Que meu pai tinha se equivocado ao confiar em mim. Mas ali estava a verdade nua. Ele soube de tudo. E tentou impedir. A partir dali, minha raiva se transformou. Não em ódio, mas em clareza. Eles não haviam me traído apenas por ganância. Foi premeditado, calculado, construído ao longo de anos. Victoria via em mim tudo o que ela não podia controlar. E Daniel? Daniel foi o instrumento perfeito. Apaguei o vídeo do pendrive, mas guardei a carta. Deixei que aquela dor virasse cinza dentro de mim. Queimou, mas me limpou. Naquela noite, sonhei com meu pai. Ele estava em nosso jardim, regando as plantas. Me olhou e disse sorrindo: "Você fez o que precisava fazer, minha flor. Agora vá viver." Acordei chorando. Era hora de deixar os escombros para trás. Comecei a reorganizar a empresa da família com uma nova equipe. Pessoas leais, competentes e, principalmente, humanas. Os projetos sustentáveis que meu pai tinha, deixado engavetados, foram resgatados. A Fundação Clara Duarte começou a receber apoio internacional. Mulheres em situações semelhantes à minha me procuravam, contando suas histórias, buscando força. E eu as escutava, uma a uma. Não era mais sobre vingança, era sobre reconstrução. Recebi uma visita de Tomás, num fim de tarde, com um sorriso, discreto e um buquê de lavandas. "Você venceu, Carla", ele disse. Mas o mais bonito é que venceu sem se perder. Olhei para ele, e pela primeira vez, não senti aquele vazio no peito. Senti calma. Senti paz. "Ainda não terminou", respondi. "Mas agora sei quem eu sou, e isso é o bastante." Naquela noite, fui até a antiga casa da minha infância. Estava vazia desde que Victoria fora presa. Entrei sozinha. O cheiro de madeira, o rangido das tábuas, tudo era memória e tempo. No jardim, o banco onde meu pai costumava sentar ainda estava ali. Sentei, fechei os olhos e deixei o vento me atravessar. "Eu te perdoo, Victoria, por tudo, mas nunca mais serei sua sombra." Abri os olhos e vi o céu começando a escurecer. Era o fim de uma noite longa e o começo de um novo dia. É estranho como depois de tanto caos, a paz chega devagar, quase tímida. No começo, eu não sabia o que fazer com o silêncio. Depois de meses de luta, investigações, escândalos, julgamentos, o som do vento batendo na janela da minha nova casa parecia surreal. A guerra havia terminado, e eu estava viva. Me lembro do dia em que assinei o último documento, encerrando oficialmente o processo de partilha da herança. O papel era grosso, cheio de carimbos e assinaturas. Mas ali, naquele instante, não era o dinheiro que importava. Era o peso que ele carregava. O peso de tudo o que foi tirado de mim e que eu tive coragem de recuperar. Saí do cartório com um envelope em mãos e uma certeza no peito. Eu nunca mais deixaria que me apagassem. Victoria foi condenada. Cumprirá 5 anos em regime semiaberto depois de um acordo judicial. Colaborou com investigações maiores. Pela primeira vez, senti pena, não dela, mas da mulher que ela poderia ter sido se não tivesse se deixado consumir pela inveja e pelo controle. Daniel sumiu. Disseram que foi viver em Buenos Aires. Abriu uma cafeteria segundo rumores. Nunca mais o vi. Nunca mais quis vê-lo. E quanto a mim, fui embora. Não completamente, mas o suficiente para recomeçar. Comprei uma casa no litoral, onde as ondas quebram com força e as manhãs nascem douradas. Um lugar simples, mas meu. Ali, onde a areia entra pelos pés descalços e as flores crescem sem pedir permissão, comecei a escrever. Escrevi sobre mim, sobre meu pai, sobre o que significa ser roubada pela própria irmã e sobreviver, sobre como o amor pode ser arma, mas também cura, e sobre como, às vezes, a vingança não é gritar mais alto, é reconstruir,
Em silêncio, o livro saiu meses depois. Chamei de O Nome que Me Roubaram. Foi lido por milhares. Recebi cartas de mulheres de vários países. Mulheres que, como eu, haviam sido silenciadas por pessoas próximas. Que tinham tido seu valor negado, sua luz apagada por conveniência. Ali, percebi. Minha história não era só minha. Tomás continuou por perto. Ele nunca invadiu meu espaço. Sempre respeitou meu tempo, minhas pausas, minhas cicatrizes. Com ele, aprendi que o amor de verdade não pressiona. Espera. E numa noite qualquer, ao som das ondas e das risadas de crianças correndo na praia, ele pegou minha mão sem cerimônia e disse: "Você não precisa mais lutar, Carla. Já venceu. Agora só vive." Eu chorei. Pela primeira vez, chorei de alívio. Nos meses seguintes, a Fundação Clara Duarte cresceu. Ajudamos dezenas de mulheres a reconquistar heranças, negócios, vozes. E quanto mais eu estendia a mão, mais sentia a ferida dentro de mim cicatrizar. Até que um dia, recebi uma carta vinda da prisão. Era de Victoria. "Carla, não sei se você vai ler isso. Talvez jogue fora. Eu entenderia. Fui sua irmã e sua inimiga. Fui tudo o que não devia ser. Não escrevo para pedir perdão, mas para reconhecer. Você venceu. Com dignidade, com inteligência, com força. Nunca te invejei por ser amada pelo papai. Te invejei por você ser livre. Espero que um dia eu aprenda a ser metade da mulher que você é. Victoria." Desta vez não chorei. Fechei a carta, coloquei dentro de um caderno velho e caminhei até a beira-mar. O céu estava lilás, o vento carregava o cheiro de sal e lavanda. E ali, senti o ciclo se fechando. Perdoar não é esquecer. É escolher. Não se ferir mais. E eu escolhi viver. Agora, quando me perguntam quem sou, eu sorrio e respondo sem hesitar. Sou Carla Martínez, filha de Arturo, irmã de Victoria, sobrevivente da própria história e autora do meu final.